Não anulamos a lei pela fé, ao contrário, nós confirmamos as tentativas de comparar o poder de Deus e a oposição na reconstrução do templo. Olá, eu sou a Solange Lima, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Romanos. Vamos entender esse negócio de circuncisão? Bora lá! Bom, a circuncisão em si nada mais é que cortar o prepúcio do menino. Foi instituída essa lei que era um sinal, uma aliança do Senhor. E todo menino nascido em Israel tinha que ser circuncidado. Isso começou a partir de Abraão e foi uma forma simbólica que Deus colocou para fazer uma aliança com Abraão quando ele fez a promessa sobre a vida de Abraão de que a partir dele viria uma grande nação. Isso foi dito a Abraão quando ele tinha 90 anos. E o que Paulo está explicando na leitura de hoje de Romanos é que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Afinal de contas, o que Paulo leva à grande questão é: então, como que Abraão foi justificado antes dele ser circuncidado? Mas o texto diz que mesmo antes de ser circuncidado, Abraão creu em Deus. O que Paulo está falando aqui para os judeus é que a circuncisão não salva. Esses primeiros capítulos de Romanos, Paulo está reforçando, ensinando para os judeus que congregavam com os gentios que a salvação agora é pela graça, não precisa de circuncisão. E aí ele coloca a grande questão: então a lei foi anulada? Ele diz não, pelo contrário, a lei não foi anulada pela fé. Mas, ao contrário disso, nós a confirmamos. O Senhor Jesus cumpriu a lei sobre ele. E em razão disso, por causa disso, o homem foi justificado pela graça. Por isso, não precisa mais de circuncisão. Então, de repente, para você que se pergunta, mas o que é tanto essa circuncisão? É isso, era uma lei que foi instituída lá no Antigo Testamento e ali não havia a graça. Jesus não havia morrido ainda pelo homem. Então, para diferenciar o judeu, aquele que tinha Deus como seu Senhor, o Deus de Israel, esse menino tinha que ser circuncidado e isso fazia com que ele fosse diferente, fosse separado dos demais. Mas com a morte e a ressurreição de Cristo, ele cumpriu toda a lei em si e, portanto, não precisa mais da circuncisão para separar o homem. O que separa o homem agora é a sua fé em Jesus. Então Paulo está mostrando biblicamente, usando a própria lei, a própria história do povo judeu, para dizer: olha, o nosso pai na fé, Abraão, que aqueles judeus respeitavam tanto, este homem creu em Deus antes da circuncisão. Abraão foi justificado pela fé. Paulo está deixando muito claro que é a fé que justifica. Agora, naquele contexto onde Paulo está falando para os romanos, para os cristãos judeus que estão ali com os gentios, de que essa fé vem por intermédio de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz. E Paulo ainda cita Davi, que também viveu num tempo onde Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. E ele diz que Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus perdoou, a quem Deus atribuiu justiça sem que houvesse obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Todo o objetivo de Paulo nesse texto é mostrar que é Jesus Cristo que salva, que a obra não salva ninguém, que a circuncisão não salva ninguém, que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E isto não anula a lei, porque Jesus fez a lei se cumprir nele. Salmos. Salmos 93, a tentativa do salmista de comparar, de alguma forma, mostrar o tamanho do poder de Deus. Mas não tem como, por mais que o homem tente, é imensurável, não tem como comparar o poder de Deus, um Deus criador, que chama a existência o que não existe. No texto de Romanos que estudamos hoje, Paulo cita esse versículo: Deus chama a existência aquilo que não existe. É um poder que não tem como comparar, mas o salmista tenta fazer isso, então compara a força das ondas do mar e que convém que haja santidade na casa do Senhor para sempre. O salmista está falando do poder e da majestade do reino de Deus e do quanto ele deve ser glorificado, temido, e todos devem santidade ao Senhor.
Esdras e a edificação do templo, a reconstrução do templo de Jerusalém. Começaram com a edificação dos altares. No 7º mês em que os israelitas já estavam cada um em suas cidades, foram todos assentados, começaram então a edificar altares. O texto diz que ainda com medo das vizinhanças, eles foram meio que timidamente levantando os altares, sacrifícios e adorando ao Senhor, ainda que não tivesse o templo para isso. Os alicerces do templo ainda não haviam sido colocados, mas eles estavam já adorando a Deus, oferecendo sacrifícios ao Senhor. E no 2º ano começaram então a fazer essa edificação do templo, a lançar os alicerces. E nos seus louvores cantaram o que Davi havia escrito como louvor: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas o registro mostra que os levitas e sacerdotes mais antigos, os que viram o templo antigo, quando começaram a ver os alicerces e como estava ficando o novo projeto, esse novo templo erguido, choraram profundamente, enquanto outros cantavam de júbilo. E assim não se podia distinguir o que era lamento, o que era festa, o que era celebração, mas fato é que teve um grande movimento em torno disso. Um movimento tão grande que incomodou. E quando incomoda-se, levanta-se oposição. Foi o que aconteceu. Os samaritanos, os que eram adversários de Judá, quiseram se juntar a eles. Quando ouviram os rumores, viram que eles estavam reconstruindo o templo, quiseram se juntar para fazerem juntos o templo. E foram falar com Zorobabel, que estava responsável por tudo. E ele disse que não fazia sentido, que não era correto que fizessem isso juntos. Então, eles claramente se opuseram e começaram a atacar, não com armas, não com exércitos, mas começaram a contaminar outras pessoas contra aquele trabalho, contra aquele povo que estava tentando erguer o templo. Chegaram a pagar, a dar dinheiro para que se opusessem contra o trabalho e frustrassem os planos. E fizeram essa oposição durante o reinado de Ciro até o reinado de Dario, até que chegou Xerxes, ou o rei Assuero, aquele que casou com Esther. Fizeram uma carta dizendo que aquele povo de Jerusalém era conhecido pelas suas arruaças, pelas grandes confusões. E o que pegou é que eles colocaram que esse povo jamais iria pagar tributos ao rei. E manda que o rei busque nos registros históricos, nas crônicas dos reis, o quanto Jerusalém deu tanto trabalho ao ponto de ter sido destruída e cativa, levada ao cativeiro, como se estivessem dizendo: veja lá como eles causaram tanto que foram até exilados. E então a construção do templo foi proibida, porque o rei foi lá e viu nos registros que realmente Jerusalém foi exilada e mandou que parasse a obra. E aí chega o profeta Ageu e o profeta Zacarias e fala aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, e os incentiva a continuar com a obra. E eles continuaram. E então o governador do território da parte oeste do Eufrates viu o movimento, ficou sabendo e foi lá perguntar o que estava acontecendo, com ordem de quem eles estavam construindo aquele templo. Disseram que por ordem do rei Ciro eles tinham começado aquela obra. Da mesma forma que os seus adversários mandaram que o rei verificasse os livros, os registros históricos, eles pediram a mesma coisa. Veja lá nos registros que tem uma carta do rei Ciro nos ordenando a construir o templo, nos autorizando. Veja, peça para o rei analisar e nos comunique a sua vontade. Vamos continuar estudando para saber o que o rei decidiu. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.